pastor André, ele tinha me passado um tema, crescendo no conhecimento. E é justamente isso. O discípulo é um aprendiz. É aquele que está aprendendo com o seu mestre. Jesus Cristo, numa conversa com seus discípulos, ele disse o seguinte: basta ao seu discípulo ser como o seu mestre. Basta vocês quererem ser exatamente como Jesus Cristo é. É claro que é impossível nós sermos iguais a Ele, mas nós podemos ser parecidos com Ele. Podemos. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 5: e conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Como é que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus? Se em nós existir o amor. O amor a Deus e o amor pelo nosso semelhante. Sabe o que vai ajudar vocês a crescer no conhecimento? É inicialmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a você mesmo se ama. É isso, irmãos. A gente às vezes quer enfeitar muito o cristianismo. O cristianismo, a raiz do cristianismo é essa. É o amor. Aí Jesus fala: tome cuidado, porque nos últimos dias o amor de muitos irá o quê? Esfriar. Mas ele diz de todos ou de muitos? De muitos. Jesus espera da sua igreja que ela nade contra a maré. Jesus espera da sua igreja que ela não perca o seu amor por ele e nem pelo semelhante. Vocês lembram da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha convicções doutrinárias, era uma igreja que não permitia que a heresia se alastrasse, era uma igreja que perseverava na fé. Mas o que foi que Jesus Cristo disse, mediante a revelação que foi registrada por João? Eu sei do vosso trabalho, eu sei da vossa fadiga, eu sei que vocês não têm permitido que a heresia se alastre no meio de vocês. Eu sei de tudo que vocês têm feito ao meu favor, do vosso serviço. Todavia, no versículo 6, ele diz: todavia, vocês esqueceram do principal. Vocês deixaram para trás o primeiro amor. Voltem, retrocedam, se possível, comece tudo de novo. Mas é o amor que sustenta o alicerce da igreja. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo disse: senão eu virei contra vocês e removerei de vocês o vosso castiçal. Ou seja, tornarei vocês uma igreja inoperante, uma igreja sem sal, sem sabor, sem sentido e sem propósito. Deus quer que os discípulos aprendam com Jesus a amar. Amar a Deus sobre tudo e ao seu semelhante. Um aprendiz é aquele que quer fazer e obedecer em tudo as instruções do seu Senhor. Aí você vai dizer: mas eu como discípulo vou aprender o que do Senhor? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 em diante. Está escrito o que, irmãos? Que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele se dirigiu aos seus discípulos no monte e disse a eles: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Observe que ser discípulo é ser aprendiz, é guardar todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Ser discípulo não é viver um cristianismo de aparência.
Glória a Deus. Tiago escreve dizendo que aborrece a Deus aqueles que apenas ouvem a palavra e então se olham no espelho. Assim são comparados aqueles que são apenas ouvintes da palavra, como aqueles que se olham no espelho e logo esquecem da sua própria imagem. Não é esse o objetivo. O objetivo de Jesus é que você seja praticante da palavra, porque é isso que vai lhe caracterizar como discípulo de Jesus. Guardar todas as coisas que ele ensinou significa dizer, guardar os seus ensinos no seu coração para você usar em tempo próprio e em tempo oportuno. E o que é que Jesus Cristo ensinou? Tantas coisas, irmãos. A começar disso, amar a Deus, amar o semelhante, a não querer ser servido pelas pessoas, Glória a Deus. mas a querer servir o seu semelhante, é não considerar-se maior do que aquele que está ao seu lado. Pelo contrário, você considerá-lo superior, é não buscar os seus próprios interesses, é não vangloriar-se por nada desta vida, é querer jamais, em hipótese alguma, recorrer à competitividade. Glória a Deus. Porque Deus não se agrada disso, absolutamente. Mas Deus quer que nós sejamos o quê? Cooperadores seus. Imitar a Jesus é imitar uma vida de devocional, uma vida de dependência de Deus, uma vida em que Ele, como o próprio Deus, nos mostrou a necessidade de orar incessantemente. Ele nos mostrou a necessidade de estar, naquela época, ele na sinagoga e no templo, mas nós na igreja, a necessidade de estar em comunhão, a necessidade de frequentar as atividades da igreja, a necessidade de ser um cooperador do Evangelho, uma testemunha de Jesus Cristo, aonde você está e mais além. Ser discípulo de Jesus é viver como ele viveu, irmãos, é pensar como ele pensou, é sentir o que ele sentiu, é ver como ele via, é tomar atitudes que ele tomaria. Ser cristão é ser exatamente o que Jesus foi enquanto esteve aqui na terra. Ele nos deu exemplo para quê? Para que a igreja seguisse os seus passos. Tem muita gente imitando fulaninho, cicraninho, imitando grupo tal. Você tem que imitar é a Jesus. Você tem que seguir aos passos dele. Você tem que ser reconhecido como discípulo dele por ser tão parecido com ele. Observe que a igreja de Antioquia, a primeira igreja que se solidificou após a perseguição, formada por cristãos não judeus, eram gentios, foi uma igreja que pela primeira vez foi chamada de cristão. Por quê? Porque os ímpios, irmãos, os ímpios, os descrentes, olharam para aquele povo e disseram: lá vai os pequenos cristos. Sabe o que significa pequenos cristos? Cristãos. A origem da palavra cristão surgiu em Antioquia.